Beleza. Gente, eu sou Cristiano, para quem não me conhece, sou endocrinologista e hoje, na nossa reunião semanal aqui da endocrinologia do exercício da Unifesp, eu vou falar sobre atualidades referentes à prática de atividades e exercícios físicos por mulheres com a síndrome dos ovários policísticos. O título é SOP, como eu vou me referir à síndrome nessa apresentação, e exercícios físicos. Onde estamos? Para essa apresentação não há conflito de interesse algum. Entretanto, como a gente vai ter sempre uma sessão de perguntas, respostas, e essas mulheres frequentemente são submetidas a um tratamento farmacológico, seja para a síndrome propriamente dita, seja para as questões metabólicas que elas têm, como eu vou mostrar na sequência, eu acho que é muito importante a transparência, e aqui estão os meus principais conflitos de interesse. Falando sobre a SOP, gente, ela chega a acometer até 1 em cada 5 mulheres que estão em idade reprodutiva. Esse é um dos dados importantes e uma das razões pelas quais nós estamos falando sobre esse assunto. É verdade que, de acordo com o critério para se fazer o diagnóstico, e existem 3 pelo menos, a gente pode ter uma prevalência no mundo que varia de 6% a 20%. Isso para as mulheres na menacme, isso mesmo, aquelas mulheres em idade reprodutiva, faixa etária que varia dos 12, 13 anos em média, até por volta dos 50 anos de idade. E as principais características da SOP incluem, primeira, a anovulação crônica, que faz com que essas mulheres tenham disfunção menstrual e dificuldade para engravidar, que a gente chama de subfertilidade ou infertilidade. A segunda característica, a presença de androgênios, hormônios masculinos, em excesso. Isso pode ser clínico ou laboratorial, sendo a testosterona o principal exame para essas mulheres com queixa de hormônios masculinos em excesso na pele. E a terceira característica, ovários com morfologia policística, detectados com imagens ultrassonográficas. Essas 3 principais características, elas também são utilizadas para o diagnóstico da síndrome e, de acordo com combinações dessas características, as pacientes têm ou não a síndrome, levando em conta que a síndrome dos ovários policísticos é um diagnóstico de exclusão, ou seja, tenho que descartar tudo que leva à infertilidade, à irregularidade menstrual para dizer que tem SOP, tenho que descartar outras causas de hiperandrogenismo para dizer que a paciente tem SOP também. A gente tem o critério do NIH, que é dos anos 90, é um critério americano. A gente tem o consenso de Rotterdam, que é de 2004, e a gente tem o consenso da Androgen Access Society, que é americana também, e que é de 2006. Entretanto, uma vez já feito o diagnóstico da síndrome, vale a pena ressaltar uma 4ª característica para vocês que está em vermelho. É a presença de resistência insulínica. Resistência insulínica essa que é inflamatória e que se associa, dentre outras coisas, a um aumento de risco cardiovascular. Gente, resistência insulínica é uma característica importante na SOP, porque ela não só se associa com a fisiopatologia da síndrome, ou seja, é um mecanismo presente em várias etapas de causar síndrome na mulher, mas também se associa a distúrbios metabólicos e de ordem de risco cardiovascular na síndrome. Esse é um slide que é muito interessante, foi o maior estudo e o melhor até agora que avaliou a resistência insulínica na SOP, um estudo no qual foi feita uma revisão sistemática com meta-análise, sendo que os 28 estudos analisados levou aí a um N bem robusto, mais de 700 mulheres com a síndrome e mais de 1.200 num grupo controle. Levando em conta que, para avaliar resistência insulínica, nessa meta-análise, foram envolvidos somente estudos com o método padrão ouro para ver resistência insulínica, é coisa de estudo clínico, não é coisa de fazer na prática, que é o clamp euglicêmico hiperinsulinêmico. E resumindo para vocês, pessoal, as mulheres com SOP, elas têm 27% mais resistência insulínica do que as mulheres do grupo controle.
Se eu pensar em prevalência, os dados mais recentes mostram que 85% das mulheres com a SOP têm a resistência insulínica, que, como eu falei, está associada a citocinas inflamatórias e a um risco cardiometabólico aumentado. Mas se eu analisar subgrupos, vamos lá, se eu pegar as mulheres com SOP que têm obesidade, 95% delas vão ter resistência insulínica, vão ter esse quadro inflamatório. E, gente, a prevalência de sobrepeso e de obesidade nas mulheres com SOP aqui no Brasil varia de 60% a 80%. Se eu pegar na literatura, de 20% a 80%. Mas o problema não está só na elevada prevalência, que chega a ser o dobro das mulheres da mesma idade que não têm a síndrome. O grande problema do excesso de gordura está na localização. Se vocês olharem nessa figura clássica do Google, vocês vão ver que do lado esquerdo, em vermelho, as mulheres com SOP, elas têm obesidade androide, com excesso de depósito de gordura no compartimento abdominal, especificamente no compartimento visceral. E quando eu vejo, comparativamente, as mulheres sem a síndrome, elas têm menos adiposidade androide, elas têm mais gordura na região do quadril, na região das mamas, ou seja, não traduz para a gente a ideia de gordura visceral. E a gordura visceral, frente ao hiperandrogenismo, vai ficar muito inflamatória. O que eu quero dizer com isso? Com a gordura visceral, juntando aí com excesso de androgênio, vai haver uma hipertrofia desses adipócitos, eles ficam com hipóxia, inclusive, isso acaba sendo um gatilho para eles serem adipócitos inflamatórios, eles vão atrair macrófagos inflamatórios e, por si só, isso já leva ao desencadeamento de uma série de eventos inflamatórios. Esses eventos inflamatórios são acompanhados, em última análise, de aumento de fatores de risco cardiometabólicos, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, faz parte aí desse contexto que eu vou chamar de síndrome metabólica, a presença de esteatose hepática, esteatose cardíaca, que leva a aumento de risco cardiovascular, aumento da esteatose pancreática, que, dentre outras coisas, aumenta a chance de diabetes tipo 2 por uma redução da secreção de insulina. Só para vocês saberem, as mulheres com SOP têm 4 a 7 vezes mais chance de terem diabetes tipo 2. E esse aumento de gordura visceral, ele é tão pronunciado que eu resolvi trazer um estudo aqui muito interessante. Eles pegaram mulher com SOP magrinha, porque tem algumas, e compararam com o grupo controle com o mesmo índice de massa corpórea. Essas mulheres tinham 21 de IMC, pessoal. E vocês analisando aí, apesar do N pequeno, vocês podem ver que no grupo da direita, o PCOS, o grupo SOP, existe um aumento da quantidade de gordura androide, ou seja, de gordura visceral, isso tanto em massa quanto em porcentagem. Quando a gente avalia por DEXA e por ressonância, é a mesma coisa que a gente vê. São os melhores métodos para ver composição de gordura e, nesse caso, a gente vê também a localização dessa gordura na composição corporal. Mas se eu pegar as mulheres com SOP, essas que são magrinhas, que têm MC normal, gente, 3 em cada 4 vão ter resistência insulínica. Aí alguém pode me perguntar, mas como que elas são magrinhas e têm resistência insulínica? Sim, porque a resistência insulínica na SOP independe do excesso de peso e da gordura visceral. A mulher hiperandrogênica tem mais chance de ter gordura visceral, vocês viram até as magrinhas ali, elas têm mais risco. Agora, na SOP já existem descritos alterações, defeitos de sinalização de insulina que em várias etapas da ação da insulina na célula vão acabar atrapalhando esse efeito e, por última, em última análise, o aumento da resistência à ação da insulina. Quer ver uma outra coisa interessante, pessoal? As mulheres com SOP, elas têm 30 vezes mais risco para distúrbios respiratórios e a prevalência de um distúrbio muito frequente é a apneia obstrutiva do sono. Gente, a apneia obstrutiva do sono, 35% das mulheres com SOP têm, independentemente do peso, né? Não só a gordinha que vai ter, as que têm IMC normal também tem. 1 em cada 3, independentemente do peso, vão ter apneia ou apneia obstrutiva do sono. Isso ocorre porque a progesterona, que é produzida após a ovulação, ela
relaxa as vias aéreas superiores. E as mulheres com SOP, como eu falei, elas são anovúlicas. Muitas ficam 1, 2 anos sem ovular, tá certo? Na melhor das hipóteses, elas ficam pelo menos aí 4, 5 meses do ano sem ter ovulação. E esse menor contato com a progesterona acaba levando a apneia do sono, e o hiperandrogenismo também leva a apneia do sono. Vocês podem ver que homem tem muito mais apneia do que mulher por causa disso. Mas por que eu estou falando de apneia do sono, pessoal? Primeiro que a gente tem que ficar espertos aí para diagnóstico de apneia do sono nessas pacientes, mas segundo que a apneia do sono por si causa resistência insulínica. Gordura visceral aumenta a chance de apneia do sono, e é a resistência insulínica que está associada a isso. Se vocês olharem esse gráfico da direita, vocês vão ver que a sensibilidade à insulina, em preto ali, é menor nas pessoas que têm apneia do sono. Esse é um outro estudo, já agora em modelo SOP. Vocês vejam o seguinte: a prevalência de intolerância à glicose aumenta de maneira importante quanto maior for a gravidade da apneia do sono dessas pacientes. Isso, claro, levando não só à resistência aumentada, mas também ao distúrbio de secreção de insulina. E, gente, uma coisa que é característico da síndrome, pasmem, mas o excesso de hormônios masculinos acaba levando não só ao aumento de gordura visceral, e aí isso gera um círculo vicioso, mas o excesso de hormônios masculinos acaba levando a um aumento daquelas fibras, que são as fibras 2B, fibras brancas, né, no músculo, que tem uma ação muito boa para aquelas atividades de maior potência, de maior força e de curta duração. Só que essas fibras, o que não contaram ainda para muita gente é que elas têm menos GLUT4, elas são mais resistentes à insulina, elas não captam glicose da periferia muito bem. E o hiperandrogenismo acaba levando no tecido adiposo, por sua vez, a resistência insulínica. Então, desgraça pouco é bobagem. Elas têm mais gordura visceral, além de terem uma sinalização celular em qualquer célula do corpo prejudicada, e vão acabar tendo mais resistência no músculo e também no tecido adiposo. Só que é só mostrando que quando a gente dá um antiandrogênico, uma flutamida, que a gente nem usa mais na prática, mas ela impede a ação do androgênio nas células. E o que que acontece? Existe uma redução da resistência à ação da insulina. Continuando, toda essa resistência insulínica predispõe essas mulheres a um risco que é 3 vezes maior para terem síndrome metabólica do que nas mulheres sem a síndrome. E agora, depois dessa introdução, para vocês compreenderem que SOP está ligado à resistência insulínica, vamos falar de SOP e exercício. Como é que é o desempenho físico dessas mulheres? Como é que é a performance delas? O que a gente espera no início? Alguém que tenha hiperandrogenismo, que é do sexo feminino, deveria ter uma capacidade cardiorrespiratória melhor. Isso é o que a gente vê pelo pico de VO2, a gente consegue traduzir aí a aptidão cardiorrespiratória, e vejam, quanto mais testosterona, maior a aptidão cardiorrespiratória. E com relação ao músculo, a gente pode ver resistência, o endurance muscular, a gente pode ver o strength, a força muscular. Esse estudo mostra que mulheres, quanto mais hiperandrogênicas, maior a força dos músculos dela. Por muito tempo, e ainda está em voga, sempre se avalia e sempre se pergunta, se questiona se essas mulheres teriam um benefício com relação à facilidade para ter um tempo melhor ou para ter mais força, né, em jogos, em competições, por elas terem excesso de hormônios masculinos. Será que elas competem em mesma condição de igualdade do que as mulheres sem a síndrome? A princípio, nada contra o fato delas competirem com as outras pacientes, até porque existem muito poucos estudos na literatura. Então, vamos ver agora o que a gente espera por hiperandrogenismo, que eu já falei, maior desempenho, seja cardiorrespiratório ou muscular, que a sua aptidão física. E quando a gente avalia a aptidão física ligada à saúde, além da capacidade cardiorrespiratória e muscular, a gente avalia composição muscular, composição corporal, desculpa, com mais massa muscular e flexibilidade. Agora, nos estudos com SOP, a gente não vê dados assim com relação à composição e à flexibilidade. A gente tem dados de capacidade cardiorrespiratória e de força e resistência no músculo. Esse estudo é um estudo que foi emblemático, publicado ano passado, é uma meta-análise, e ela demonstra
justamente o contrário do que a gente pensava. Quando a gente analisa ali, a gente vê que capacidade cardiorrespiratória é melhor nas mulheres do grupo controle, não nas pacientes que têm a SOP. Quer dizer, a capacidade cardiorrespiratória não foi maior na SOP, pelo contrário, elas tiveram menos aptidão cardiorrespiratória. Ué, uma meta-análise que, apesar de muito heterogênea, eram os estudos bem heterogêneos, mas é o que a gente tem de melhor de evidência na literatura. Agora, haveria alguma razão para elas terem pior capacidade cardiorrespiratória? Sim. E aqui eu já trago para vocês a resposta, sem mais delongas. Essas mulheres, elas têm menor capacidade cardiorrespiratória e isso se associa à resistência insulínica. E quanto maior a resistência insulínica, vocês vejam aí, maior o ROMA, maior a insulinemia de jejum, pior a capacidade cardiorrespiratória. Aqui a gente tem dados com relação à força muscular. Deem uma olhada, são crianças e adolescentes, aqui não adolescentes no caso, tá? A gente nota que quanto menor a resistência insulínica, maior a capacidade cardiorrespiratória e vice-versa. E a gente tem aqui, com relação a dados do mesmo estudo, que a capacidade cardiorrespiratória, ela se associa de maneira inversa com a resistência insulínica. É tudo que a gente está falando aqui. Quanto mais resistência insulínica, pior a capacidade cardiorrespiratória. E aqui é mais uma comprovação de que a resistência insulínica, eu até grifei aí para vocês, está ligada a uma redução do VO2 máximo. E, como vocês sabem, a capacidade cardiorrespiratória, além de avaliar como que o oxigênio é utilizado, né, por esse indivíduo, por essa pessoa, no caso por essa mulher, também é um preditor de mortalidade. Quem tem uma pior aptidão cardiorrespiratória tem mais distúrbios que levam à mortalidade em última análise. Agora, como é que a resistência insulínica, ela reduz essa capacidade cardiorrespiratória? Pois bem, quando a gente avalia o quanto chega de sangue nesse músculo, a gente vê que quanto maior resistente for a insulina a pessoa, menor é o fluxo sanguíneo, levando oxigênio, glicose, tudo que é necessário para que haja ali a contração muscular, a energia, a força, dentre outros aspectos de aptidão. Então, chega menos sangue. Esse fluxo sanguíneo, ele é acompanhado diretamente, né, e indiretamente por uma menor captação de glicose pela célula, o que também justifica essa menor aptidão física. Além do que, além de chegar a menos fluxo sanguíneo, a resistência insulínica reduz a quantidade de mitocôndrias, que no meio científico a gente chama de redução da densidade mitocondrial. E, como se não bastasse, a gente tem também redução da função mitocondrial causado pela resistência insulínica, é o que muitos estudos, a maioria, é claro, pré-clínicos, têm demonstrado. Bom, então a mulher com SOP tem mais andrógeno, mas por ter mais resistência insulínica, ela não vai ter uma capacidade cardiorrespiratória melhor. Inclusive é pior, mas a gente tem que diferenciar a mulher que treina da mulher sedentária. Fica com essa cartinha na manga aí para a gente conversar já já. Falamos de capacidade cardiorrespiratória, vamos falar de força muscular. Gente, vocês podem ver aqui aquele losango lá embaixo, que na verdade seria o resultado dessa revisão com meta-análise, está encostando na curva, ou seja, as mulheres com SOP, elas têm uma força muscular que se assemelha das mulheres sem a síndrome. Quer dizer, a mulher com SOP não tem uma capacidade maior, uma capacidade muscular, uma aptidão, né, seja de força ou de resistência, maior do que as mulheres do grupo controle. Foi semelhante nesse caso, também não foi pior, tá? Agora, qual seria a razão para elas não terem uma aptidão muscular melhor, já que elas, em tese, sendo hiperandrogênicas, uma grande parte delas, elas esperaria-se mais fibras musculares, fibras anaeróbias, vamos dizer assim. Bom, aí vem a resistência insulínica de novo. Resistência insulínica, gente, quanto maior, menor vai ser a força e o endurance, a resistência desse músculo. Da mesma maneira que para a capacidade cardiorrespiratória. Aqui é um outro estudo mostrando que quanto
Maior a força, menor o IMC, a resistência insulínica das pacientes, e quanto maior a resistência muscular, menor a resistência insulínica. É a mesma coisa, só que eu falei do modo contrário aqui. E só lembrar uma coisa, quanto menor a capacidade muscular, a exemplo do que a gente fala da capacidade cardiorrespiratória, maior o risco para distúrbios metabólicos. Então, como conclusões, por ser uma síndrome hiperandrogênica, a SOP teria um potencial para um melhor desempenho físico, representados por uma melhor capacidade, uma melhor aptidão cardiorrespiratória e uma maior aptidão muscular. Além do hiperandrogenismo, vale ressaltar, essas mulheres têm mais resistência insulínica, têm mais síndrome metabólica, e aí entra água no chope, né? O desempenho físico acaba não sendo superior de mulheres sem a síndrome, como se esperaria, teoricamente, pelo menos. Isso vale tanto para a função pulmonar, para a função respiratória e cardiovascular, e vale para os músculos também. Essa resistência insulínica, ela realmente atrapalha, pelo que a gente vê na literatura, não só para a SOP, mas para a população geral, tudo que a gente vê de capacidade aeróbia e também muscular. Entretanto, as evidências sobre a performance dessas mulheres com SOP, o desempenho físico, são evidências pequenas, o N é pouco robusto, e são muito heterogêneos, porque depende muito do tipo de exercício que é feito, tempo de estudo, o N tende a ser pequeno, e a gente tem 3 consensos para o diagnóstico da SOP. Isso faz com que a gente tenha pelo menos 10 fenotipos possíveis e diferentes para as mulheres da síndrome. É difícil deixar a coisa homogênea, é difícil tirar grandes conclusões a partir daí. Mas uma coisa eu posso falar sem medo de errar. Nós podemos dizer, sim, que a redução da resistência insulínica, ou seja, a melhora da sensibilidade à ação da insulina, ao contrário, vai melhorar o desempenho cardiorrespiratório e muscular dessas mulheres com a síndrome. E sobre isso, nós temos evidência de mulher com SOP que treina e vai ter benefício? Então vamos lá. Exercícios físicos no tratamento das mulheres com a síndrome. E aqui a gente tem dados mostrando que na SOP, a exemplo da população geral, se ela treinar, ela vai ter redução da circunferência abdominal. E esses dados casam, isso é estudo da população geral. Um estudo muito importante, quem vê uma aula minha ou outra sabe que eu gosto muito desse slide, é de população geral, pessoas que fazem exercício aeróbio nesse caso, é uma meta-análise por 3 meses, 12 semanas, sem restrição calórica, e o exercício sem dieta para emagrecer acaba diminuindo 40 centímetros quadrados a circunferência de homens e 30 centímetros quadrados a circunferência de mulheres. Se a gente pensar que para o Brasil, uma mulher de 40 anos tem aí como base, se a gente fizer ali aquele cálculo com base em geometria, né, com dado de tomografia, as mulheres têm, para normal, 110, 120 centímetros quadrados de área de gordura visceral, e os homens, no máximo, uns 130, 140, gente, tira um quarto, um terço de gordura visceral. Só o treino. Vejam a importância do exercício. Se eu tiro gordura visceral, diminui a inflamação, diminui a resistência insulínica. Daí a importância do exercício para a SOP. Que nas mulheres com a síndrome já temos evidências, isso aqui é outra meta-análise, estou mostrando um monte de dado robusto para vocês aqui agora. O exercício aumenta a capacidade cardiorrespiratória na SOP. Não é segredo para ninguém, gente. Treinou, melhora a capacidade cardiorrespiratória, vai melhorar um monte de outras coisas cardiometabólicas. Isso, em tese, diminui mortalidade cardiovascular, em última análise. E os exercícios aeróbios na SOP, eles vão aumentar a sensibilidade insulínica. Só para vocês verem aqui, por reduzir gordura visceral, no gráfico da esquerda, vocês olhem à direita, que é com clamp, vai aumentar 16% a sensibilidade à insulina. Então, vamos traduzir aqui. Treinar, exercício aeróbio, reduz 16% a resistência insulínica da síndrome. Isso por redução de gordura visceral. Mas esse outro estudo agora mostra que o HIIT, o exercício intenso, né, intervalado, ele vai levar a redução da resistência insulínica, e isso independentemente da redução de área de gordura visceral, ou seja, por uma ação direta ali do exercício. Lembrar que o exercício, independentemente até da gordura visceral que eu frisei, ele é capaz de modular, de diminuir o estado pró-inflamatório.
O estudo do Wagner, que ele fez o mestrado dele conosco, na época que eu estava na USP, ainda no HC, ele mostrou que o efeito agudo do exercício, depois de uma sessão de corrida na esteira, acaba levando à redução das citocinas inflamatórias e aumento de citocinas anti-inflamatórias. Isso ele fez no plasma e fez com biópsia do músculo da coxa, ele avaliou o tecido também. O que ele viu aqui em última análise? Redução do TNF-alfa, plasmático e tecidual, e aumento da interleucina 4 nessas mulheres, logo que elas saíram da esteira. Interleucina 4 é igual a interleucina 10, ela é boazinha, ela é metabolicamente favorável. Agora, se o exercício agudo ajuda, o exercício crônico também ajuda. Estudo com 4 meses, 16 semanas, mostra aqui redução de fatores inflamatórios, glóbulos brancos, neutrófilos, quando as pacientes com SOP fazem esse treinamento da maneira adequada. Não é segredo para ninguém, então, isso já está nas recomendações internacionais de SOP, foram feitas inicialmente em 2018, e esse mesmo grupo, 5 anos mais tarde, o ano passado, publicou uma atualização, e aqui, entre as medidas para tratamento da SOP, mudança de estilo de vida é gold standard. Primeira coisa a se fazer, mesmo nas magras. Vejam que não é só para emagrecer, que você orienta dieta, exercício. O exercício tem um papel de diminuir inflamação, de diminuir resistência insulínica, mesmo que essa mulher esteja magrinha. Até porque muitas delas podem ter mais gordura visceral do que as mulheres controle de mesma faixa etária. E, independentemente da gordura visceral, teria sim um impacto, esperaria-se melhora da resistência insulínica. Os valores de exercício, eles não diferem muito do que a gente vê para a população geral, tá? 150 minutos, exercícios moderados, 75 por semana, no caso de exercícios intensos. Só para mostrar para vocês que é recomendado fazer exercício nessas mulheres, tá? E a gente tem aqui o seguinte. Lembra que eu falei para vocês deixarem na manga? Mulher com SOP tem uma resistência insulínica maior. Mas eu quero saber, e as mulheres com SOP que treinam? Teoricamente, elas não vão ter resistência insulínica. E aí, nessas mulheres, elas teriam uma performance melhor? Partindo do pressuposto que elas teriam menos ou não resistência insulínica, as atletas, sejam profissionais ou amadoras, que têm a SOP, como é que é a pergunta, gente? A aptidão cardiorrespiratória seria maior? Unfortunately, tem um leque, uma lacuna na literatura, não há estudos que tenham sido desenhados especificamente para responder essa questão. E aí eu trago um esboço para quem quiser, tá aí, ó. Vamos fazer um estudo em mulheres atletas com a síndrome, a gente pode avaliar a capacidade cardiorrespiratória e muscular. Qual que é o modelo de estudo? Pegar a mulher com SOP, com fenótipo que tem hiperandrogenismo, e a gente divide. Ver quais delas têm resistência insulínica muito intensa, a gente pode pegar da literatura valores de corte, aquelas que têm uma resistência leve à ação da insulina, e no outro lado, lá embaixo, mulheres com SOP, algumas têm benefícios, como não ter resistência insulínica. Como é que a gente sabe? Teria que parear com o grupo controle, aí você pode até inferir que elas não teriam mais resistência insulínica. Tá aí um trabalho, um modelo, para quem quiser, pode contar com a gente aí para embarcar nesse mundo, tá certo? Terminei a aula com esse modelo mesmo para ver se aguça a curiosidade e a vontade de alguém fazer o estudo. Aqui o agradecimento para o nosso grupo, que muitos deles aqui estão na SBEM, como Clayton, Andréa, e o grupo de ginecologia endócrina da Unifesp. Gente, paciente tem, porque eu estou junto com o pessoal da Gineco também, é factível fazer isso aí. Obrigado, vou deixar aberto agora aqui para as perguntas. A gente precisa diminuir a tela aqui? Então tá bom. Ó, 1h40, dá tempo da gente escutar aqui bastante coisa do tema. Tem que agradecer aqui de antemão a Bianca, que ela é hacker, fiquei sabendo disso agora. Ela que montou toda essa estrutura aqui para a gente. E você está contratada aqui para um serviço extra que você faz muito bem.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês querem abrir o microfone para fazer as perguntas? Alguém pode abrir o microfone e dar um oi aqui, porque a gente não está ouvindo nada. Ô, Cris, foi no aeroporto, foi ótima aula. Fiquei assistindo aí enquanto o Zé estava me ajudando a pegar as malas, viu? Parabéns, foi ótima Beleza. aula. A Eu Tati quero está essa lá aula. em Viracopos agora. Beleza, o pessoal aqui Tá não maior chuva aqui. perde Ainda- tempo, hein, meu? Assistindo a aula Não, no aeroporto, Tati. tá vendo? Ó, o prestígio. Uma mega, tá um temporal aqui. Meu Deus, muita chuva aqui. No fim, você vai me salvar, Cris, como sempre. Amo você, amigo. Parabéns, eu quero essa aula para mim. Beleza, Tati. Estão chegando algumas coisas no chat. Como é que a gente vê isso aí? Vocês conseguem puxar daí? Ah, beleza. Tamo. Aqui, vamos lá. Eu tô pertinho aqui para ver. A Tatiana falando aqui. Eu falei 2A, é 2B. Desculpem, tá? A Tati até colocou aqui, é 2B. É fibra que tem menos sensibilidade à ação da insulina. A 2A é transição da fibra 1, né, para a fibra 2. É a 2B que essas mulheres têm mais, tá? Isso tem que ficar claro aí pro pessoal. E aqui, olha só, nós temos aqui um convidado do Rio de Janeiro, da UFRJ. Aqui não está o seu nome, tá? Sou mestrando do ambulatório de endócrino e ele está trabalhando com papel de atividade física nas mulheres com SOP. E gostaria de saber para ter uma parceria. Não, perfeito, vamos trabalhar junto com isso aí, então. Acho que conhecimento tem que construir e um intercâmbio entre os centros aí, quanto mais, melhor, tá certo? É a Rosemary. Como faço o contato? Rosemary, aqui nós estamos entre amigos só, você pode anotar meu WhatsApp aí, me manda um oi depois. É 11, que é São Paulo, 11 9 8389 8074. Eu digitei aí para você. Perguntas, pessoal? Aqui o pessoal de dentro. Nós estamos com 120 pessoas aqui. Não, mentira, note. Ah, não, a proposta pode variar daquilo que eu comentei. Aquilo é um esboço, né, como eu escrevi, mas para a gente avaliar a função, aptidão cardiorrespiratória e muscular, dá para fazer as duas coisas, inclusive, para ficar um trabalho mais robusto, mais rechonchudo, né, no bom sentido, e estratificar as pacientes de acordo com o nível de resistência insulínica. Você consegue responder essa pergunta, por exemplo, né? Mas dá para fazer muitas outras perguntas em cima de um trabalho como esse, tá? A única coisa é que teria que ter um pareamento legal, tem que ter um grupo controle, né, para avaliar a sensibilidade insulínica desse grupo e a gente ter idade pareada também, porque a gente acredita que uma mulher de 18 anos com SOP é diferente daquela que tem 40, que tem a síndrome, até para os parâmetros que a gente quer ver de aptidão cardiorrespiratória, isso muda. Nossa, sair embaixo dessa chuva? Quer ficar um pouquinho no aeroporto, esperar? Quanto ao exercício resistido na SOP, podem ser mais intenso. É o Marcos que virou, mexeu, ele está conosco aqui no ambulatório. Marcos, um abraço para você. Marcos, eu não entendi direito a questão da sua pergunta, mas se o exercício na SOP, né, resistido, pode ser mais intenso. O que a gente nota nessas mulheres é que a maioria delas... Consegue, e daí se... Tati, acho que seu microfone está aberto. Peraí, Cris. Aí, beleza, obrigado. O que a gente nota é que essas mulheres, elas tendem sim a ter mais massa muscular esquelética, tá?
um aumento de fibras 2A, mas principalmente a 2B, que na parte metabólica, elas que atuam, aqui 2B, fica bem claro isso aqui na apresentação, eu falei umas 2 vezes, eu falei 2A porque eu me confundi. Agora, lembrar que elas tendem a ter muito mais resistência insulínica também, tá? A gente não tem muitos estudos, Marcos, nesse sentido, tá bom? E como eu falei, os estudos são muito heterogêneos, porque se você pegar o consenso de Rotterdam para diagnóstico, ele permite que uma mulher que tenha 2 daqueles 3 defeitos que caracterizam a SOP tenha uma síndrome. Vamos lá. O consenso de Rotterdam me permite diagnosticar uma mulher que tenha anuvulia crônica, que menstrua de vez em quando só. E se ela tiver ovário com morfologia policística, ela tem SOP, mesmo que ela não tenha uma espinha, um pelinho no corpo, mesmo que ela não tenha testosterona alta. Quer dizer, uma mulher sem nenhum tipo de andrógeno alto, seja clínico ou laboratorial, pode ter SOP com esse consenso, né, de acordo com esse consenso. Então, é muito difícil a gente extrair esses dados aí. Mas, em teoria, essas mulheres teriam até mais facilidade para ter uma performance cardiorrespiratória e muscular adequados, desde que elas tenham um nível de treinamento bom com menos resistência insulínica. Em teoria, sim. É essa a proposta do trabalho, na verdade. Ver se, para aquela mulher que treina, e eu tirar, ou pelo menos mitigar a resistência insulínica dela, o que sobra disso daí em termos de aptidão, seja muscular ou cardiorrespiratória, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas porque eu fiquei meio confuso aí com relação a ela, mas dá para a gente falar isso, pelo menos. Na verdade, os dois. Pensando em resistência insulínica, os dois. Você tem dados não em população com SOP, tá? Mas vamos lá. Um modelo, vou dar aqui um modelo de pessoas com resistência insulínica, que são aquelas pessoas com obesidade e diabetes tipo 2, mas da população geral. Se a gente fizer um protocolo para exercício aeróbio, vai melhorar a resistência insulínica. Mas se a gente fizer protocolo com exercício resistido, vai melhorar a resistência insulínica também. Pra você ter uma ideia, o exercício aeróbio nessa população, só para você ter uma ideia, reduz 0,7% de média de hemoglobina glicada. Grande parte dos agentes antidiabéticos orais em estudo de vida real não chegam nem a 0,5%, você quer ter uma ideia. Então, o exercício, teoricamente, é mais potente que muitos agentes antidiabéticos nessa população. E o exercício resistido reduz não 0,7%, reduz 0,6% de hemoglobina glicada. Resistido, hein? Sem o cara fazer aeróbio e tal. Então, quer dizer, o ideal seria mesclar os dois. Mas tanto um quanto o outro tem impacto na resistência insulínica. E só para não ficar no ar, gente, na população com diabetes, até porque na SOP tem muitas mulheres com DM2, ou com intolerância à glicose, já tem prejuízo importante de secreção de insulina, tanto exercício resistido quanto exercício aeróbio, ambos podem aumentar a secreção de insulina pela célula beta. Não estou falando em cura de diabetes, mas quando tem intolerância à glicose, pré-diabetes, a gente consegue reversão, só com exercício. O modelo SOP é muito parecido, mas faltam estudos, faltam dados com essa pergunta que você fez. Tudo bem, a gente faz o trabalho com você, não tem problema. A gente, já que você está se candidatando aqui, a gente ajuda, auxilia. Fala com a Andréa, com o Clayton, com a Tati, com a Bi, com a Lu, pode ficar tranquila. Muito bem. Tem umas perguntas, vamos lá. O pessoal aí de casa, vocês estão muito devagar, meu. Aqui a plateia está perguntando mais, ó. Tem evidências de que as mulheres hiperandrogênicas, população geral, com ou sem SOP, elas tendem a ter uma aptidão cardiorrespiratória e muscular, seja de força ou de resistência maior. Mas quando eu concentro só na SOP, isso não acontece. Mostrando o quê? Hiperandrogenismo é uma coisa. Hiperandrogenismo na SOP, com resistência insulínica, é outra.
E, exatamente. Exato. Ó, a pergunta que me foi feita aqui. Mulheres com hiperplasia adrenal congênita. A gente vai dividir em dois grupos. Tem o grupo de hiperplasia adrenal congênita, forma clássica, que dá virilização mesmo, com testosterona lá em cima. É uma paciente que vai ter mais, de maneira mais pronunciada, os efeitos hiperandrogênicos, mas existe, e aí a maioria, as moças com hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, cujo aumento de testo é muito parecido com o da SOP, tá certo? Ou aqui, para as mulheres com virilização, é evidente que elas teriam muito mais massa muscular, por exemplo, e lembrar que hiperplasia adrenal congênita, não necessariamente elas vão ter resistência insulínica. SOP e hiperplasia adrenal congênita são entidades diferentes, tá certo? Então, esperaria-se nessas mulheres, desde que não tenham resistência insulínica, tem que avaliar caso a caso, elas podem ter, sim, uma capacidade cardiorrespiratória e também muscular melhores, mais acentuadas do que o grupo controle. Para as mulheres com hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, no caso das que aumentam o hormônio masculino, deficiência da 21-hidroxilase, da ação dela é a mais frequente, seguida da deficiência da 11-beta-hidroxilase e depois da 3-beta-hidroxisteroide hidrogenase, que para quem não milita na área de endócrino, é muito raro de ver, mas existem 3 defeitos enzimáticos que levam à hiperplasia adrenal congênita, né? Mas voltando aqui, hiperplasia adrenal não está linkada à resistência insulínica tão fortemente quanto a SOP. É claro que por terem mais hormônios masculinos, você pode ter mais resistência no músculo, você pode ter mais gordura visceral, você pode ter mais no tecido adiposo, mas não é igual à SOP. A SOP, além disso, elas tendem a ter defeito de sinalização de insulina, que é uma coisa que na hiperplasia a gente não tem descrição. Então, elas parecem que têm menos coisas que atrapalham a performance. Agora, o quanto elas têm de vantagem, isso é extremamente, tem um monte de artigo. A Andrea fez uma aula dessas da nossa reunião da hora do almoço, tem mais ou menos aí uns 4, 5 meses, não sei quem lembra, falando se essas mulheres com hormônio masculino aumentado, elas teriam um benefício no esporte, né? E para a SOP especificamente, como eu mencionei, eles deixam barato, né? Até por falta de dados, elas poderiam competir meio que na mesma, assim, né? Não teriam aí grande benefício, grande vantagem. Agora, vai depender muito de quem que a gente está falando. Quem é essa paciente? Algumas podem ter, outras não, né? Pensando num doping natural aí. Para hiperplasia, como não é o tema da aula, não estou tão atualizado assim para passar para você, mas para mulheres hiperandrogênicas como um todo, opinião pessoal minha, cada caso teria que ser avaliado de maneira individual. Porque senão você vai ter que excluir todas, né, das competições, assim. Aí até que ponto isso aí, sob o ponto de vista de inclusão e etc., pensando em Jogos Olímpicos, né, o Barão de Coubertin, quando ele colocou isso aí, foi uma coisa para ter inclusão. E hoje a gente sabe que envolve muito mais além do que uma competição. O importante é competir. Tem uma série de coisas que interferem nisso. Vocês sabem disso melhor do que eu, na área que vocês fazem de medicina do esporte, né? No sentido de avaliar, de pensar nos prós e contras disso aí, o lado social, o lado não médico só da coisa, né? Porque é natural o processo. É uma discussão que a gente vai conversar aqui, não vai chegar a conclusão nenhuma, porque nem eles lá chegam a conclusão. Tende a cair. A pergunta é, mas tratando a resistência insulínica, diminuindo a resistência, a testosterona tende a cair. Mas até que ponto a massa muscular que essa mulher teve por 2 décadas, até que ponto vai zerar isso aí? Ela vai ter um legado, muito provavelmente, né, dessa musculatura, mesmo não sendo uma mulher virilizada. Gente, a mulher com SOP, assim, a mulher normal, a testosterona dela é de 0 a 63, de 0 a 70, né? A gente não deve ficar dosando em mulher que não tem queixa, não é para dosar testo, que o método é ruim, mas vamos pôr que é de 0 a 70, só para fazer o raciocínio aqui. O homem,
é de 240, 250 até 800 a testo. A mulher com SOP é aquela que tem testo de 120, 160. É igual do homem hipogonádico, vamos dizer assim, tá? A gente não sabe até que ponto ela perderia todo o benefício, porque um pouquinho mais de músculo, ela acabaria branca, né? Tanto 2A quanto 2B. E a 2B atrapalhando resistência também. Então a gente não sabe, são lacunas na literatura. Mas assim, isso pode servir, um trabalho desse serve como pano de fundo para a gente avaliar o quanto a resistência insulínica tratada ajudaria ou não nessas pacientes. A gente fica com uma ideia de que melhoraria a performance, como na população geral, apesar de reduzir a testosterona da mesma maneira, de inconcomitância, né? Mas a gente tem leque na literatura, não dá para saber. As lacunas são muito maiores do que as certezas, as respostas. E esse modelo de trabalho seria justamente para isso, para ser um dado a mais na literatura. Mas já temos candidatos aí para fazer o trabalho, então, pelo menos alguma coisa a gente consegue aí colocar. Pelo menos da população brasileira, né, que a gente não tem muito dado nosso aqui, como na maioria dos outros distúrbios metabólicos. Pessoal, deixa eu ver se chegou mais alguma questão aqui. Não, por enquanto não. Perguntas? Quase 2 horas. Vamos ter um ambulatório já. Então, gente, Bi, quer fechar a reunião aqui? Você que organizou tudo, caramba. Vem cá, pode vir. Pode vir aqui, vamos lá. Você encerra a reunião para a gente. Obrigada, Cris, pela excelente aula. E agora vamos encerrar a reunião semanal da endócrino do exercício. Boa,